O vídeo de hoje é para você que sonha em largar a CLT para ter a sua própria consultoria, mas cada vez que você pensa nesse assunto, você morre de medo, você pensa que você não vai conseguir dar certo e pior ainda, quando você ainda até comenta com alguém, com algum amigo, algum familiar seu sobre esse seu sonho, sobre esse seu desejo, a frase que você mais escuta é: "Você é maluca? Nossa, mas não vai dar certo. Agora, na crise? Não, o Brasil não dá para empreender." Entre outras frases que provavelmente você já deve ter vivido. E nesse vídeo eu quero mostrar para você os 4 passos fundamentais que você precisa fazer para largar a CLT, largar o seu emprego de carteira assinada e fazer essa transição de carreira para abrir a sua própria consultoria. O que eu posso já te garantir é que no vídeo de hoje você vai entender por que você não está conseguindo avançar e principalmente por que as pessoas que estão ao seu redor, que ou não têm coragem de fazer esse movimento ou de repente nem gostariam de fazer, te desencorajam 100% do tempo. E o que eu já posso te dizer é que eu vivi isso que você está vivendo agora, sei bem como é que é isso e por isso a gente fez esse vídeo para falar sobre os 4 passos. Meu nome é Lilian Cidreira, eu sou estrategista de carreira e ajudo profissionais a largarem a CLT, largarem o seu emprego de carteira assinada para viverem da sua própria consultoria a partir dos conhecimentos que adquiriram e o que faz sentido fazendo o que ama fazer, sendo muito bem remunerado por isso. E é por isso que nesse vídeo de hoje eu me motivei a falar sobre esses 4 passos fundamentais que eu fiz, que as pessoas que estão hoje com a nossa consultoria fazem e que você deve fazer também. Então, roda a vinheta para a gente seguir com o nosso conteúdo. Bom, primeiro ponto que a gente precisa alinhar para começar falando nesse vídeo. Você provavelmente tem aí um sonho e talvez vive um pouco do que eu vivia quando eu era mais nova, que eu falava para todo mundo que eu ia ter minha própria empresa, que eu ia abrir a minha própria empresa, que eu ia ter minha própria consultoria, mas cada vez que eu falava isso, eu não via um grande apoio do outro lado. E isso com diversas pessoas. Eu não estou falando necessariamente com os seus familiares, mas de uma forma geral. Quando eu comentava sobre isso, eu via que tinha um olhar ali meio de reprovação, um olhar meio, até parece que ela vai fazer. E isso de alguma maneira me atrapalhava. Então eu vou falar sobre isso hoje, sobre esses 4 passos que eu segui e os 4 passos que eu recomendo que você também siga. E pra gente falar sobre esses 4 passos que você precisa fazer para conseguir fazer essa transição de carreira, eu quero te contar uma história lá da minha infância e você já vai entender por que essa história se conecta com tudo isso que a gente está falando hoje. Vamos lá! Quando eu era nova, eu adorava, né? Eu fazia dança, então eu fiz jazz, eu fiz balé, eu fiz um monte de coisa, porque eu adorava fazer a natação, eu adorava fazer muitos esportes. E eu lembro uma vez que eu vi no jornal uma pessoa, um grupo de pessoas que iam viajar para o exterior, iam para a Europa para fazer uma apresentação de ginástica rítmica. Naquela época eu não fazia a menor ideia do que era ginástica rítmica, mas eu olhei aquilo e me interessei. Olhei para aquela possibilidade de viajar para o exterior e aquilo ali brilhou meu olho e falei: caramba, que legal, eu já gosto de dançar, imagina se eu ainda conseguisse ter a possibilidade de, viajando, ir para um outro país, conhecer, dançando, ir para um outro país e representar o Brasil, e aquilo ali me chamou muita atenção. Mas como tudo na nossa vida que a gente não tem experiência, que a gente não sabe como é que é, naquele primeiro momento eu tive medo, porque o que é o normal do ser humano? Tudo que é desconhecido, você vai ter medo de alcançar, você vai ter medo de ver, porque o nosso cérebro não foi preparado para viver coisas muito desconhecidas. É só você lembrar que parte do seu cérebro vem com você desde o tempo da evolução do Homo sapiens. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se ele vem dessa evolução, a gente vem de um movimento dentro do nosso cérebro de que coisas desconhecidas significavam alguma possibilidade de risco à nossa vida. Então, naturalmente, quando a gente vem para esse mundo de hoje, o nosso cérebro, que já veio com esse chip implantado, quando vê uma situação dessa, começa a ficar preocupado, porque ele pensa assim: será que vai ser bom ou será que isso vai fazer o meu corpo ficar em algum tipo de perigo? Então, naturalmente, o que vai acontecer é que em situações como essa, o seu cérebro vai tentar de alguma maneira fugir e não enfrentar
movimentar. Então, tudo que é desconhecido, como primeiro ponto para você alinhar, tudo que é desconhecido te gera medo. E naquele momento, na ginástica rítmica, eu tinha medo, porque imagina, né? Nossa, viajar para a Europa, eu era super novinho, tinha 11 anos de idade, e tudo parecia muito distante, tudo que parece muito distante parece ser muito difícil de ser alcançado. Pois bem, eu cheguei no clube um dia e fui investigar mais sobre isso. E na época me contaram o seguinte: você precisa fazer aulas, você precisa entrar na escolinha dessa ginástica rítmica. É a forma de você conseguir chegar perto dessas pessoas que vão para a Europa, porque elas são da equipe. Mas você que não tem experiência tem que começar lá pela escolinha. E aí tudo bem, eu peguei, me matriculei e eu lembro que nas primeiras aulas tudo era muito difícil. Então eu tinha muito medo de fazer alguns movimentos, porque a gente tinha ali exercícios que eu nunca tinha feito, situações que eu estava passando pela primeira vez, de aprender a fazer um salto, fazer um aquecimento de uma forma que eu nunca tinha feito antes. E naquele primeiro momento tudo era muito desconhecido de mim. E se tudo era muito desconhecido, o que acabava acontecendo? Primeiro que eu fazia de forma muito robótica, com muita preocupação se eu estava fazendo certo ou errado, tentando ali, né, pisar da forma certa. Mas se você parar para reparar, uma das coisas mais importantes que aconteceram nesse movimento foi assim que eu cheguei, me disseram o seguinte: você vai entrar na escolinha. E nessa escolinha, quem vai ser a pessoa que vai guiar você? A sua técnica. Então eu tinha uma técnica para a época da escolinha, e depois, à medida que eu fui evoluindo, eu fui mudando de técnica para chegar na técnica da equipe. Quando eu estava lá na escolinha, então, eu tinha esse técnico, esse coach, para me ajudar, para me guiar, porque eu não fazia a menor ideia do que era. Eu só achei legal a possibilidade de fazer ginástica, que era uma coisa que eu gostava, e atrelar isso com a possibilidade de crescer, e ao crescer eu conseguir conhecer um país diferente, podendo representar o Brasil. Mas eu, Lilian, não fazia a menor ideia como é que fazia isso. Então, se eu simplesmente chegasse lá, me matriculasse, entrasse na sala e fizesse as coisas de forma deliberada, ou seja, da minha cabeça, provavelmente eu estaria na escolinha até hoje, não conseguiria avançar muito e muito provavelmente me lesionaria, porque eu faria alguma coisa que meu corpo não poderia fazer, que alcançaria algum músculo da forma errada e, consequentemente, eu acabaria tendo que me afastar por alguma lesão. Então, esse coach, essa técnica, ela foi muito importante para mim nesse processo, porque ela me guiou nesses primeiros passos para garantir que eu ia conseguir sair da inércia, que eu ia conseguir sair de um estado de completamente ignorância, de uma completa ignorância sobre o processo. E não me leve a mal quando a gente fala aqui sobre ignorância porque de fato eu não sabia fazer. E se eu não sabia fazer, eu era ignorante naquele processo. E eu era tão ignorante que eu não sabia nem o que eu deveria fazer para conseguir melhorar e, consequentemente, fazer o que aquelas ginastas da equipe sabiam fazer. Então, esse coach ele foi muito importante para me dar essa orientação. Mas um ponto importante desse coach, né, dessa treinadora que me ajudou nesse primeiro momento, é que se ela simplesmente chegasse lá, treinasse as pessoas de qualquer forma e cada um meio que tentasse evoluir por conta própria, provavelmente a gente também teria um segundo problema. Porque apesar dela ser uma treinadora com experiência para desenvolver a gente, a levar a gente para esse patamar da equipe, sem uma estrutura, ela provavelmente não conseguiria orientar todo mundo da forma certa. E ao não orientar todo mundo da forma certa, provavelmente algumas pessoas, talvez por algum tipo de natureza, poderiam até conseguir avançar sem nenhuma orientação, mas levariam muito tempo para fazer isso. E outras pessoas simplesmente iam ficar correndo atrás do próprio rabo porque não fariam a menor ideia do que deveria fazer. Então, essa coach, essa treinadora, o que ela precisava ter naquele momento para de fato fazer? A gente, que era iniciante naquele processo, que tinha medo de errar, que tinha medo do que tinha que fazer, que nem sabia o que tinha que fazer para conseguir efetivamente se tornar uma profissional dentro dessa ginástica rítmica, se tornar uma ginasta que poderia representar o Brasil, por exemplo,
ela, para fazer a gente passar por esse movimento, um dos pontos mais importantes que ela tinha era a construção de um método. Então, o que foi interessante nesse movimento? Quando eu comecei, então eu entrei lá, eu não sabia nada, eu tinha muito medo, eu tinha medo dos saltos e do que as pessoas faziam, eu tinha medo de errar, tinha medo de me machucar, nem sabia como deveria fazer. E essa treinadora foi a pessoa que me orientou nesse caminho, mas ela me orientou a partir de um método. Então eu lembro que eu tinha os treinos 2 vezes por semana, e nessas 2 vezes a gente tinha a seguinte divisão do método dela. A gente ficava 40 minutos em aquecimento, e esses aquecimentos tinham várias coisas, a gente pulava corda, fazia abdominal, treinava o movimento dos saltos, entre outras coisas que a gente tinha que fazer para ganhar força e flexibilidade, porque a ginástica rítmica exige flexibilidade. E ao mesmo tempo, a gente, depois desses 40 minutos, a gente tinha mais 1 hora de treino. E aí, o que era esse treino? Efetivamente, aprender a fazer os saltos, a usar os aparelhos da ginástica rítmica, aprender a evoluir nos movimentos usando esses aparelhos. Depois a gente foi aprendendo a ter coreografias e como que a gente se apresentaria com essas coreografias para que a gente fosse pouco a pouco avançando no nosso nível de conhecimento a partir de uma supervisão, e nessa supervisão sim a gente conseguisse chegar ao ponto máximo. Então, um ponto aqui interessante da ginástica rítmica é que, eu não fazia a menor ideia e eu precisei entrar numa escolinha, e essa escolinha me ajudava a partir de uma coach a como eu tinha que fazer, o que eu precisava fazer para conseguir progredir no método e consequentemente me tornar uma ginasta profissional. Nesse movimento de progressão, o ponto principal dessa coach era ter um método ali de treino. Então a gente treinava 40 minutos com aquecimento, 1 hora fazendo efetivamente os movimentos da ginástica rítmica, aprendendo a mexer nos aparelhos, para aí sim a gente conseguir evoluir pouco a pouco. Mas como que ela garantia que a gente ia evoluir? Justamente a partir dessa supervisão. Então, a partir do momento que ela consegue ver a gente, me ver e falar: Lilian, faça isso, faça aquilo, isso tá certo, isso tá errado, você precisa melhorar nesse ponto, você fez agora da maneira correta, você sabe mexer já em tal aparelho, mas nesse daqui você ainda não pode, ainda não sabe mexer, aqui você sabe enquanto escolinha, mas você precisa agora ir para um outro patamar para poder chegar na equipe. Essa condução, ela é essencial, ela foi essencial, ela foi primordial. Por quê? Porque eu sozinha, se ela só desse lá o aquecimento, o método, mas me deixasse largada, provavelmente eu ia fazer o aquecimento, eu ia fazer os movimentos, mas eu não teria um feedback da minha evolução. Eu não saberia aonde eu deveria concentrar mais o meu esforço e aonde de fato eu já estava fazendo bem. Aonde eu deveria usar as minhas potencialidades e aonde eu precisava melhorar algum tipo de deficiência, por exemplo. Então essa orientação, essa supervisão, ela foi fundamental nesse processo. Em resumo, o que aconteceu comigo na ginástica rítmica foi que em 1 ano de escolinha, eu subi da escolinha para o nível intermediário. Desse nível intermediário, 1 ano, isso foi acho que em 4 meses eu subi de um para o outro, enfim, não lembro direito o tempo, não, era muito novinha. Mas depois de poucos meses eu saí da intermediária e fui convidada para integrar o time da equipe. E de fato eu tive a possibilidade de viajar para Paris, tive a possibilidade de viajar para a Alemanha, fui para algumas cidades da Alemanha, que foi incrível, foi uma experiência fantástica. Mas a experiência mais fantástica foi ver a importância de eu ter tido ao longo desse tempo a orientação, alguém com mais experiência do que eu, que conseguisse me conduzir nessa jornada e sabendo que a cada momento eu estava num grau de evolução, então eu não podia ir direto para a equipe, eu precisava passar por esse grau de evolução. E aí você deve estar pensando o seguinte: nossa, mas Lilian falou para mim que esse vídeo era sobre os 4 passos para largar a CLT e empreender, e agora contou toda a história da ginástica rítmica e eu não estou entendendo mais nada, o que isso significa? E é aí que tá. Os 4 passos eu acabei dando para você a partir da minha história com a ginástica rítmica. Primeiro ponto, a gente quando tem muito, a gente tá ali de frente para algo desconhecido, como eu já comecei falando nesse vídeo, é natural que a gente tenha
Medo. Por que a gente vai ter medo? Porque o nosso cérebro não sabe o que é, você não consegue ver a luz no fim do túnel. A única coisa que você consegue ver é: eu gostaria de empreender. As pessoas estão dizendo para mim que é difícil, eu amaria passar por isso, mas eu não sei nem por onde começar. E toda vez que existe muito caos, confusão, o nosso cérebro vai procrastinar. Não necessariamente porque ele não quer que você faça isso, mas é porque ele não sabe o ponto de partida. Então, essa saída da inércia sozinho é muito difícil, porque quando eu saio da inércia sozinho, eu não sei para onde eu tô indo. Eu até posso sair da inércia, mas a chance de eu ir por um caminho errado é muito grande. Por quê? Eu nunca vivi essa experiência, eu não sei o que tem que fazer e eu tô tirando da minha cabeça o que provavelmente eu deveria seguir. E é aí que tá o ponto. Se você quer ter uma condução bem sucedida para sair da CLT e a montar a sua própria consultoria, o que você precisa, assim como eu tive lá no passado da minha treinadora, você precisa de um mentor, de um coach, de uma pessoa que passou pelo movimento, que passou pelo processo como você, que já está avançado no processo que você quer construir. E talvez você esteja pensando assim: até parece, Nina tá falando isso porque ela faz isso, porque ela é mentora de carreira, porque ela ajuda as pessoas a fazerem esse movimento e ela tá aqui querendo se vender. E é aí que você se engana. Porque o grande ponto aqui é que, assim como a minha técnica, ela tinha mais de 20 anos de experiência, ela tinha sido ginasta, ela passou por esse movimento, ela sabe o que é o melhor, o que foi bom para ela, como as pessoas conduziam outras atletas e o que era importante para cada uma das atletas. Cada uma tinha uma orientação individual, apesar da gente estar no coletivo. Por quê? Porque os 20 anos dela de experiência davam a ela um nível de conhecimento que eu, com 11 anos de idade, não teria, mas não por conta da minha idade, mas sim por conta da minha inexperiência. E assim como você, se você quer fazer essa transição, se você fizer sozinho, a chance é que você vai tentar seguir um caminho, mas vai ser uma tentativa e erro. A partir do momento que você tem um coach, um mentor, um treinador do seu lado, essa pessoa já passou por esse movimento. Ela sabe o que precisa fazer. Ela passou por erros e acertos. Ela teve as mentorias individuais dela no passado que também ajudaram de alguma maneira a acelerar o processo. Então, para quem quer passar a perder esse medo, isso é algo fundamental, porque você tem em quem se apoiar. E esse apoio não é simplesmente um apoio de falar faça isso ou faça aquilo. Uma das coisas que eu comentei na ginástica rítmica foi justamente da minha técnica olhar para mim e me conduzir, falar: olha, vai por aqui, isso aqui você já tá boa, foca mais nisso, foca mais naquilo. E esse é o ponto do mentor. A partir do momento que, para você sair desse movimento, ou seja, perder o medo e conseguir fazer uma transição correta, porque você pode perder o medo, mas se jogar do penhasco, fazer qualquer coisa de qualquer jeito e arriscar às vezes a sua saúde financeira para testar algo e não para garantir que você vai conseguir fazer esse movimento da forma mais adequada. Então o ponto aqui é o seguinte: no momento que você tem essa pessoa para te dar orientação e essa pessoa acompanha você, ou seja, essa pessoa consegue ver o que você está fazendo e ela orienta você pelos passos que você deve seguir para chegar no resultado, o que você consegue como consequência disso é avançar no que faz sentido para você à luz de uma pessoa que tem mais experiência. Então o que acaba acontecendo? Aquele medo que você tem no primeiro momento, aquele medo inicial de será que vai dar certo, será que não? Essa pessoa, esse mentor que está aqui atrás, ele acelera o resultado quando ele acha que tem que acelerar, ele segura você quando ele acha que ele tem que segurar. E ele te dá as orientações baseado nas experiências que ele já viveu. Então os erros e acertos ficam para esse mentor. Você já consegue partir da premissa do ponto de vista do acerto. Então isso acelera o seu resultado. E por último, nesse acompanhamento, o que acaba acontecendo ali é que você chega nesse resultado mais rápido, você consegue se programar. Uma das coisas que mais aparece para mim aqui, quando a gente abre as nossas mentorias, é esse medo da transição de não sei o que fazer, então eu tenho muita dificuldade de sair dessa inércia. Começam com a mentoria justamente com o objetivo de ter a minha orientação de como fazer esse movimento. Nessa orientação do como fazer, o acompanhamento de
vamos por aqui, vamos por ali, acelera nesse ponto, dá uma freada nesse outro ponto, mas o quarto ponto principal é como que você efetivamente garante que você está preparado para ir para o próximo nível. Eu lembro que quando eu estava na ginástica rítmica e estava no intermediário, eu não tinha noção se eu estava preparada para ir para a equipe ou não. Eu não conseguia saber se já era o momento de ir. E eu, Lilian, não ia virar para uma técnica e falar, ó, deixa eu ir lá para o próximo nível. Porque por mais que eu tivesse me dedicando, trabalhando há um ano, fazendo o que eu precisava fazer para conseguir fazer essa transição, né, e subir tecnicamente o meu nível, eu não tinha como ter capacidade de enxergar e ver assim, nossa, agora realmente eu já estou preparado para fazer essa transformação. E por que eu não estava, por que ia ser muito difícil eu estar preparada sozinha, né? Eu saber sozinha que eu já estava pronta para ir para o próximo nível. Por quê? Eu não teria uma análise de alguém mais sênior do que eu para fazer esse movimento. Mais uma vez, eu encontraria pessoas no caminho que falariam que é difícil, que eu talvez não fosse conseguir, que talvez eu fosse ficar frustrada, então que era melhor eu continuar. E mais uma vez, na hora que tá tudo pronto para a gente fazer essa transição, naturalmente a gente tem um novo medo, porque quando a gente sai da inércia, tem um medo inicial da preparação. Mas a transformação de fato, ou seja, eu ir lá na empresa, pedir demissão e virar as costas para a empresa e me jogar ali no mundo para viver da minha própria consultoria, tem um movimento que é natural do medo. Então essa transformação são dois momentos que geram muita insegurança. E quem é que consegue te ajudar aqui nesse ponto? Esse mentor, mas muito mais, não só porque ele vai falar para você que você tá ou não tá preparado, mas porque ele vai te dar o ferramental para você fazer essa transição da forma adequada. Então, qual era o ponto lá da minha técnica? Quando eu subi, quando ela viu que eu estava preparada para subir, ela me deu todo o ferramental necessário. Então, ela falou como a técnica que eu ia passar, né, a atuar junto era como que iam ser os treinos, aonde eu deveria concentrar a minha energia, o que eu precisava ter para ser uma atleta de sucesso nessa equipe. Então todos esses movimentos do como que eu poderia fazer isso de uma forma correta, ou seja, de uma forma que eu saísse da turma do intermediário, fosse para a equipe e fosse bem sucedida, porque não era todo mundo que ia para a Europa, eram as pessoas que se destacavam, não era todo mundo que participava das coreografias que eu queria participar, e sim as pessoas, as atletas que estivessem mais preparadas. Então eu recebi essa orientação do que eu precisava ter, do que eu precisava me organizar para conseguir fazer essa transição. E é aí que está o ponto, porque no momento que você tem essa orientação por trás, você prepara todo o seu arsenal para essa transição. E no momento que você já está com todo o arsenal pronto, fazer essa transição passa a ser um movimento natural e não aquele movimento de gerar medo em você, porque você sabe que você está com a caixa de ferramentas mais adequada. O que eu posso dizer para vocês é que foi fantástico viver essa experiência na ginástica rítmica, foi fantástico ver o quanto foi importante ter a presença de pessoas com muita senioridade do meu lado para me orientar e acelerar os meus resultados e me fazer chegar aonde de fato eu queria chegar. Da mesma maneira que hoje, como mentora, é um prazer enorme quando eu vejo os meus alunos passando por essa transição, porque de fato eu sei que sem essa orientação, provavelmente eles ficariam lá no primeiro medo, que é aquele medo de sair da inércia e fazer errado, seguir um caminho que não faz sentido, acabar batendo com a cara na parede em várias situações e, consequentemente, acabarem se frustrando e até mesmo terem que voltar para uma empresa, ter que desistir do sonho e voltar a trabalhar como CLT. O que eu imagino que para você, assim como foi para mim, quando saí do mundo corporativo e quis viver da minha consultoria, eu de fato queria que ela desse certo. Eu nunca cogitei na minha cabeça voltar para o mundo da CLT. Então esse é um medo que paira na sua cabeça, que deve estar aí. Imagina, vai que eu vou para lá para ver se dá certo. Não dá certo, eu tenho que voltar aqui com o rabinho entre as pernas. Eu não quero viver essa experiência. Então todo esse movimento, esses 4 passos, eles são fundamentais para garantir a sustentabilidade desse movimento. A sustentabilidade
sustentabilidade da transição e dentro dessa sustentabilidade garantir que você vai conseguir passar pelos pontos tendo a orientação adequada para que você não tenha que voltar alguns passos porque você calculou da forma errada. E esse é o ponto principal. Se você quer perder o medo de sair da CLT para efetivamente montar a sua consultoria, esteja muito atento a esses 4 passos. Bom, e se você assistiu esse vídeo até agora, então não saia daqui sem deixar o seu like, então coloca o seu like aqui embaixo e aproveita também, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva porque outros conteúdos como esse ainda vão aparecer muito aqui e você vai ter a possibilidade de aprender muito sobre essa transição de carreira, outros assuntos ligados à carreira de uma maneira geral e empreendedorismo. Então, curte, deixe seu comentário e se inscreva no canal.